Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ano de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Dexco, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Natasha, gerente de Relações com Investidores da Dexco. Por favor, Natasha, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia. Eu só tenho que passar um recado. Infelizmente, o Henrique Haddad não pôde participar da nossa call de resultados hoje, mas nós convidamos o Francisco Semeraro, nosso diretor de controladoria, para bem representá-lo. Francisco, passo a palavra a você. Olá, pessoal, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral de resultados da Dexco. Estou aqui com Antônio Joaquim, nosso CEO, Lízia Prado, Head de Gente ESG, Raul Guaranha, nosso Head da divisão Madeira, Marcelo Iso, Head das divisões DEC e Revestimentos Cerâmicos. Começando a falar dos nossos resultados, vamos para a página 3. 2021 foi um ano muito marcante na história da companhia, com a mudança de marca corporativa para a Dexco e o anúncio do novo plano de crescimento. Ainda, ficamos muito felizes em encerrar mais esse ciclo com o melhor resultado da história, superando todos os recordes e alcançando o EBITDA recorrente de 2,2 bilhões, 70% acima do realizado no ano de 2020. Este resultado somente foi possível devido a todo o processo de evolução que a companhia passou nos últimos anos, o qual possibilitou a Dexco atingir níveis altíssimos de ocupação com recordes de produtividade, garantindo menores custos de produção, mesmo em meio a um cenário inflacionário desafiador. Além, é claro, da forte atuação comercial que conseguiu garantir o melhor posicionamento de nossos produtos e implementar aumentos de preços em todas as divisões, como vocês podem ver no crescimento de 40% da receita líquida anual. Estes fatores levaram a forte alta de margem EBITDA, que alcançou 27% no ano versus 22% no ano passado. Falando um pouco sobre o quarto trimestre, conseguimos alcançar 588 milhões de EBITDA, crescimento de 14% frente ao mesmo período de 2020, mesmo com queda de volume de vendas decorrente do menor nível de estoque e antecipação da parada de manutenção de alguns clientes da Madeira, o que não aconteceu no ano anterior. Queria aproveitar, antes de falar mais sobre nosso caixa, para lembrar a todos que estamos a menos de 60 dias do início esperado da nossa nova unidade de celulose solúvel, que atualmente já passou dos 95% da construção e conta com mais de 8.000 trabalhadores envolvidos na obra nesse momento. Seguimos atentos à segurança de todos esses trabalhadores em meio à piora do cenário pandêmico no Brasil, porém seguimos confiantes frente ao prazo de startup. Agora, passando para a página 4. Os resultados recordes também se refletiram na forte geração de caixa do período, que totalizou 892 milhões de reais no ano. Este resultado decorreu de acertada estratégia de gestão de capital de giro num cenário de pressão pelo significativo crescimento da receita, com destaque à gestão de fornecedores, que compensou o maior gasto com estoques e contas a receber que tivemos no período e levou o ciclo de conversão de caixa a ficar negativo menos 3 dias, significativamente abaixo do mesmo período em 2020. Com isso, se analisada a proporção de capital de giro em relação à receita, esta manteve-se baixa em 10% versus 12% em 2020. Em relação aos projetos de expansão, já investimos no ano o total de 483 milhões, sendo 113 milhões no projeto de melhoria de mix em painéis,
com a primeira linha tendo iniciado em novembro passado, e 29 milhões nos projetos de expansão da DECA. Também investimos 102 milhões na aquisição de 10% de participação na ABC da construção, conforme anunciamos em nosso Dexco Day. Investimento este que será um importante passo na aproximação com os nossos consumidores finais. Gostaria de destacar também que encerramos o ano com um aporte de 41 milhões de reais em nosso fundo de X-Venture, por meio do qual já anunciamos investimentos nas scale-ups, Urban, Noah e o recém-anunciado na Brasil Ocupa. Outro destaque importante foi a aquisição da Castelatto, que anunciamos no final do ano passado. Apesar de não ter impacto em 2021, a aquisição foi aprovada pela Superintendência Geral do CAD no final de janeiro e estamos aguardando o trânsito julgado dessa decisão e cumprimento de demais condições de fechamento. Em breve iniciaremos a fase de conclusão do negócio. Vale lembrar que a Castelatto é líder no segmento premium de pisos e revestimentos de concreto arquitetônico, além de referência em design, o que se encaixará perfeitamente em nosso portfólio premium e será mais um passo em nosso propósito de soluções para melhor viver. Olhando agora para os impactos que este resultado teve em nosso endividamento, passemos para a página 5. Em dezembro, anunciamos o pagamento de 878 milhões de reais JCP e dividendos, o que, mesmo somado ao dispêndio de aproximadamente 1 bilhão em CAPEX, não teve impacto significativo em nosso endividamento, que encerrou o período em 1,1 vezes dívida líquida EBITDA, abaixo do apresentado ao final do ano de 2020, 1,2 vezes, devido à forte geração de caixa de nossas operações. Já em relação à dívida, efetivamos o desembolso de uma parcela significativa do programa junto ao BNDES anunciado previamente, com custo abaixo de 97% do CDI e com aumento do prazo médio do pagamento em 1,1 ano e redução do custo médio da dívida, além da contratação de uma nova linha de revolving credit no montante de 500 milhões de reais, criando assim mais um mecanismo de contingência para eventual volatilidade no mercado. Agora, falando um pouco sobre as nossas divisões, passemos para a página 7. O mercado de painéis de madeira encerrou o ano com um crescimento de 15% no volume vendido no Brasil em relação a 2020, sendo 16% nas vendas de MDF e 14% de MDP. No trimestre, porém, o setor apresentou queda de 3% no quarto trimestre, sendo menos 1% nas vendas de MDF e menos 4% de MDP, conforme dados do IBAMA, decorrente principalmente da antecipação das paradas de manutenção da indústria e dos ajustes dos níveis de estoque na cadeia moveleira. Esta queda refletiu-se em um impacto negativo de 2,4% no mercado interno e de 10,3% no mercado externo. Agora, olhando para a Dexco, na página 8. A divisão madeira superou todas as estimativas relacionadas à produtividade de suas operações, alcançando no quarto trimestre de 21 100% de utilização de todas as suas linhas, já demonstrando ganhos de produtividade decorrentes do processo de desgargalamento fabril. Este fator, aliado ao aumento de preços e melhora de mix, levou a receita unitária a um aumento de 38% no trimestre e de 33% no ano sobre os mesmos períodos de 2020, levando o EBITDA ajustado e recorrente a 383,5 milhões no quarto trimestre de 21, melhor trimestre de sua história, e ao total de 1.477,2 milhões no ano, mesmo em meio a uma queda de volumes e do ajuste de estoque da cadeia e paradas já mencionados anteriormente. Vale destacar também que a divisão encerrou o ano com margem EBITDA de 31%, quase 6 pontos percentuais acima do apresentado no consolidado de 2020. Este resultado torna-se ainda mais relevante quando analisado em meio ao cenário inflacionário que estamos passando e reforça a efetiva gestão de custos e foco em eficiência. Passando agora para a divisão DECA, vamos para a página 10. O cenário macroeconômico segue favorável para o setor de materiais de construção civil, o qual, conforme dados divulgados pela Abramat, indicou um aumento médio de 8% no consolidado do ano em relação a 2020, apesar da redução de velocidade do crescimento do final do ano. Quando olhamos para a DECA na página 11, a divisão, assim como a madeira, encerrou o ano com recorde absoluto de resultados, alcançando EBITDA ajustado e recorrente de 411 milhões no ano, sendo 118,4 milhões no quarto trimestre de 21. O destaque ficou com significativo ganho de margem decorrente da implementação do aumento de preço e significativa melhoria de mix, o que levou ao crescimento de 21% no ano e 36% no quarto trimestre de 21 da receita unitária da divisão, sendo o terceiro ano consecutivo registrando ganhos de margem. Em relação ao quarto trimestre de 21, vale destacarmos que notamos uma queda de volume de venda de chuveiros elétricos mais forte do que a sazonalidade típica do período, porém que teve impacto menor em 2020.
Por esta razão, optamos por reduzir a produção de nossa unidade da Hidra, de forma a garantir a melhor gestão de nossos estoques. Todavia, este evento acabou por impactar nossos volumes de vendas, diluição de custos e, consequentemente, a margem EBITDA trimestral da divisão. Acreditamos que, ao longo de 2022, este impacto seja superado. Falando agora sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, passemos para a página 13. O mercado de revestimentos cerâmicos finalizou o ano com alta de 12% em relação a 2020 e queda de 4% frente ao quarto trimestre de 2020, devido a menores níveis de estoque disponíveis na indústria. A utilização de capacidade instalada foi de 90%, conforme dados da Anfacer, enquanto a divisão de revestimentos cerâmicos, agora na página 14, operou com 100% de utilização, com aumento de 4% no volume vendido no ano e queda de 19% no trimestre em relação a 2020, sendo esta decorrente da desestocagem realizada em 2020. O grande destaque da divisão foi a efetiva ação de posicionamento das marcas Portinari e Ceusa, que possibilitou a relevante melhora no mix de produtos, levando a receita unitária ao aumento de 37% no trimestre e 22% no ano. Esses aumentos foram mais do que suficientes para compensar a pressão de custos, principalmente no gás natural, e com isso encerramos tanto o trimestre quanto o ano com ganhos estruturais de margem EBITDA, sendo 26,4% no quarto TRI de 21 e 25,9% no ano. Esta melhora foi suficiente para sustentar o recorde de EBITDA de 84 milhões de reais no trimestre e 300 milhões de reais no ano. Agora, passando para o projeto de celulose solúvel, na página 17. Com menos de 60 dias para o início esperado das operações, finalizamos mais um trimestre com o projeto dentro do orçamento e confirmando o cronograma, apesar de todas as adversidades enfrentadas. Com quase 8 mil colaboradores na linha de frente, já foram finalizados 95% da construção. Estamos muito satisfeitos com a execução do projeto, que enfrentou desafios importantes nos últimos 2 anos. Agora, na página 18, encerramos o ano com muitas conquistas relativas à estratégia ESG, integramos mais uma vez os índices ISE e CO2 da B3, além de avançarmos em nossas metas com mais de 140% de água reutilizada, cerca de 60% da energia utilizada sendo gerada através de fontes renováveis e em torno de 80% de resíduos reaproveitados. Além disso, seguimos atuantes para atenuar os impactos da pandemia, encerrando o ano com a doação de equipamentos para municípios de Paraíba, Pernambuco e Sergipe, que viabilizaram o recebimento e armazenagem de vacinas contra a Covid-19, além das doações de produtos Dexco e insumos hospitalares. Agora, passando para a página 19, onde farei minhas considerações finais. Começamos o ano de 2022 com pressões no cenário externo em função das especulações sobre o cenário eleitoral e a nova variante da Covid-19. Pressões além daquelas que já estavam presentes desde 2021, como o aumento da taxa de juros em andamento. Se, por um lado, temos o impacto sobre as taxas de juros, mesmo que ainda aceitável para o setor de construção civil, conseguimos notar uma desaceleração nos níveis de inflação esperada para o ano, o que é uma boa notícia. Esses fatores, combinados com a evolução dos projetos de lançamentos imobiliários ocorridos nos últimos 2 anos, nos faz manter uma visão positiva para o ano, porém sempre mantendo a devida cautela e atentos a novos acontecimentos em função do cenário político típico de um ano eleitoral. Estamos muito focados na execução dos projetos estratégicos e entrega dos resultados do ano. Olhando para 2022, em cada divisão, começando por madeira, no quarto trimestre de 2021 iniciamos a produção da nova linha de revestimento de painéis, mais um passo na nossa estratégia de melhoria de mix de produtos, que, aliados a altos níveis de utilização fabril, indica sustentação e resultados bastante sólidos para os próximos trimestres. Como ponto de atenção, destaco que ainda vivemos um cenário de pressão inflacionária que pode ocasionar eventual volatilidade de margens da divisão. Em Deca, seguimos positivos com a melhoria de mix e aumento de capacidade da divisão, que deve entrar no final do ano, dando suporte ao contínuo processo de evolução de margem da divisão. Já em revestimentos cerâmicos, após a conclusão do processo de retrofit das nossas linhas de Santa Catarina, voltaremos a operar com capacidade de 30 milhões de metros quadrados a partir de maio deste ano. Destaque também para a construção da nova fábrica de Botucatu, no interior de São Paulo, já em andamento. Por fim, estamos animados com o início previsto em menos de 60 dias da nossa nova unidade de celulose solúvel. Esperamos em breve trazer boas notícias sobre as operações. Com isso, abrimos agora para perguntas. Muito obrigado pela atenção. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1.
e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar *1, e para retirar a pergunta da lista, digitar *2. Temos agora para a primeira pergunta o senhor Caio Greiner, da BTG Pactual. Por favor, senhor Gabriel. Senhor Caio, desculpa. Olá, bom dia a todos, obrigado. Eu tenho duas perguntas sobre a expectativa de vocês para resultado para 2022. A primeira é sobre na divisão de madeira. Pessoal, se puder ser para o Raul. Chamou um pouco a atenção os comentários de vocês no release sobre revisitar a estratégia comercial da divisão e também colocando exportações de novo como uma alternativa viável, né? Acho que pensando em patamares de margens mais competitivos, até pela depreciação do câmbio. Eu queria explorar um pouco mais esse tema, Raul. Vocês, assim, mesmo que vocês falem em margens mais competitivas, se você puder falar para a gente mais ou menos como está a diferença dessas margens nesses mercados que vocês estão explorando para o mercado doméstico e assim, entender um pouco mais, né? Quais produtos vocês estão pensando em colocar nos mercados internacionais, em quais geografias, de fato, vocês estão antevendo algum tipo de problema em contratação de frete, então que vocês explorassem um pouco mais esse tema e também, assim, entender, de certa forma, qual o limite que vocês estão enxergando para essa estratégia, né? A gente aqui está tentando entender quanto que, pensando num possível arrefecimento do mercado interno, até que nível que vocês poderiam adotar essa estratégia, ser mais agressivos na estratégia de exportação. Seria ótimo para entender. E a segunda pergunta, pessoal, sobre em back revestimento cerâmico, se puder para o ISO, assim, ISO foi mais um ano que vocês conseguiram subir margens nas duas divisões, né? RC até chama um pouquinho mais atenção, saindo de 21% ano passado para 26% esse ano, Deca saindo de 14% em 2018 para mais de 18% agora em 2021. Então, eu queria explorar dois pontos. Assim, eu queria que vocês ajudassem a gente a quantificar um pouco quanto que desses aumentos está vindo de aumento de preço, quanto está vindo de estratégia comercial e melhoria de mix, quanto também da fusão das duas unidades vocês conseguiram capturar em termos de sinergia para as margens e entender se vocês ainda enxergam espaço para mais um ano de expansão em 2022 e da onde viria essa expansão de margem. De novo, se ainda vocês enxergam espaço para mais aumento de preço ou se viria mais a partir de melhoria de mix, se vocês pudessem dar um pouquinho dessa cor, ajudaria bastante a gente. Obrigado. Bom, Caio, prazer, deixa eu começar aqui, né, você fez a primeira pergunta. Bom, o tema exportação é parte integrante da estratégia de madeira e de painéis da Dexco, né? Então, e assim tem que ser, né? Mercados internacionais requerem um alto nível de presença, consistência, serviço e proposta de valor. Então, você não constrói uma estratégia de exportação de uma hora para outra e também não pode tratar esse mercado de uma forma de entrada e saída a qualquer momento. Então, o que a gente está observando são duas coisas. Primeiro, a gente tem um histórico de exportação consistente ao longo dos anos, mas também tem oportunidades que a gente ainda não havia explorado, né? Seja conjuntural, em termos de frete, onde a gente vê situações com frete competitivo, seja em demanda muito aquecida. Então, a gente vê uma demanda de painéis muito aquecida e tem uma base boa para construir. Com relação à sua pergunta de limite, não existe muito limite para a exportação. Se a gente quisesse triplicar o volume de exportação do que a gente fez no ano passado, isso seria possível. Mas o nosso compromisso evidente é de servir bem os nossos clientes aqui no mercado doméstico e manter o nosso nível de serviço e de participação nesse mercado. Nesse sentido, a gente tem diferentes situações em diferentes geografias. Então, a vocação óbvia para a América Latina, trabalha muito forte. Tem o nosso mercado, nosso negócio na Colômbia, que é líder de mercado lá, e a partir dali também a gente pode servir outros países da América Latina. Então, tem uma vocação óbvia, e eu acho que dá para construir, devemos construir estratégias consistentes ali na América Latina. Estados Unidos, a gente está severamente impactado pelos fretes, mas ainda assim a gente mantém volume, porque é um mercado absolutamente
importante. Na medida em que os fretes começam a se reajustar, essas margens voltam a patamares muito próximos do mercado doméstico. Hoje existe, sim, obviamente, diferença de margem entre mercado doméstico e Estados Unidos, propriamente dito. E a gente começa a explorar a China também, que é uma situação interessantíssima de frete, né? A gente tem uma situação de container de retorno, né? Que traz um nível de competitividade bom para os nossos produtos, e, de novo, é um programa consistente de exportação. Se a gente olha, no geral, as margens são próximas de exportação e de mercado doméstico, mas na medida em que você acelera, né, e começa a colocar muito mais volume, simplesmente como uma saída de mercado, a margem vai deteriorando, mas ainda em níveis bastante saudáveis, aceitáveis para o nosso negócio. Mas o recado principal é esse: exportação sempre foi e está ganhando mais ainda corpo como parte da nossa estratégia de negócio para painéis no Brasil, e o momento de câmbio e de demanda internacional permite colocar produto lá fora, mas com cuidado, né, mantendo o nível de serviço fundamental aqui para os nossos clientes de mercado doméstico. Raul, você me permite um complemento. As pessoas que acompanham, os analistas que acompanham a gente já há algum tempo, vão notar uma diferença. É a primeira vez que nós temos uma situação onde as margens de mercado externo, e a gente está falando muito de MDP, tem que tomar muito cuidado, que no passado exportamos muito MDF, muito pouco MDP, e hoje exportamos essencialmente MDP. E as margens hoje do MDP, quando você se destina, por exemplo, você vende o produto commodity no mercado interno, e quando você vende no mercado externo, se aproximaram muito. Ok? Então, digamos assim, tem relativamente pouco efeito você exportar. E há uma oportunidade, uma demanda de exportação extremamente elevada, extremamente alavancada. Então, é uma situação diferente de cenários anteriores. Eu já havia mencionado no ano passado que a alternativa, por exemplo, de exportação, quando a gente chegou, um exemplo bem típico, bem tático, quando a gente chegou no fim do ano, nos últimos dias de dezembro, um período assim normalmente de férias fortes na indústria, as pessoas não querem muito receber mercadorias, principalmente no setor moveleiro, bem tradicional, e então a gente virou, por exemplo, no mês de janeiro, exportamos quase 50% a mais do que a gente havia previsto inicialmente, direcionando mercadoria para lá e com resultados bons. Então, essa é uma situação diferente. Caio e os outros que acompanham há muito tempo da coisa. Hoje nós temos na exportação, principalmente de MDP, uma ótima alternativa aí, tá? E quando essa exportação, por exemplo, se dirige, se envia para operação ou para venda na Colômbia, você tem até margens somadas maiores do que o que a gente tem aqui. Iso, acho que você pode responder a pergunta relativa à DECA. Tá bom, tá bom. Caio, que bom que você lembrou aí de um pouco do histórico de margem EBITDA anualizada da DECA. Acho que você tem razão, um pouco dessa jornada que a gente fez ao longo dos últimos 3 anos. E, queira ou não queira, ela fazia parte daquela agenda estratégica que várias vezes eu comentei com vocês. Então, o que eu posso dizer para vocês é que uma agenda estratégica que era de 5 anos, nas suas principais métricas, que eram receita e EBITDA, a gente fecha esse ciclo em 3, né? Da mesma forma como o revestimento cerâmico tinha todo um processo de integração entre as duas operações, Souza e Secrisa, boa parte daquilo que a gente buscava na integração dessa unidade de negócios, ela foi tangibilizada, o que significa dizer que em 2022 a gente encerra um ciclo, tanto para revestimento cerâmico como para a DECA, e inicia um novo. Esse novo ciclo, como você bem sabe, ele envolve aí alguns investimentos que nós comunicamos lá no nosso Duratex Day o ano passado. Então, todos esses investimentos, na verdade, eles estão concentrados naquilo que a gente fala para a nossa premiumização, se é que existe essa palavra, mas para fazer com que a gente tenha investimentos que sejam absolutamente consistentes na busca de melhor mix, de melhor receita unitária e, consequentemente, margens de EBITDA melhores. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente vislumbra para o nosso futuro é uma consistência no nosso ganho de margem de EBITDA. Não existe nada
na nossa forma de gestão dessas duas unidades de negócios que não vislumbre ou que não procure ganhos de margem de EBITDA. Então, a tendência nossa para este ano é continuar com ganhos nas duas divisões, né? E é por isso que esses investimentos que foram tangibilizados para vocês no passado vão estar se concretizando ao longo desse ano e que potencialmente, não desse ano, né, dos próximos anos, e consequentemente, trazendo para nós melhoria de mix. E o mix per se traz receitas unitárias melhor, todo o processo estrutural que nós fizemos na área comercial com a primarização da força de vendas, que nos permite também acelerar um processo de melhoria de mix, uma mais rápida implementação de preço, enfim, todo o processo de fusão e sinergias entre as duas unidades de negócios, que até então, nos primeiros 4 meses da integração, que se iniciou ano passado, veio aí operando no patamar 19% acima das nossas expectativas. Então, como a gente já havia comunicado para vocês também, lá no Duratex Day, a nossa expectativa era de ter 150 milhões de EBITDA adicional em função das sinergias a serem capitalizadas pelas duas unidades, elas estão se tangibilizando e a gente tem uma expectativa, assim, que elas se concretizem ao longo dos próximos anos. Então, de novo, para fazer uma long story short, respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem aumento de receita unitária, esse aumento de receita unitária é em função da nossa capacidade de precificação e de fazer price realization, é sim também em função de uma melhoria de mix, e sim, a gente vai estar operando com margens, a gente vislumbra operar com margens de EBITDA maiores, dada todos os processos de investimento que estamos fazendo, para continuar nessa busca de melhoria de mix e rentabilização do nosso negócio. Maravilha, senhores. Muito obrigado a todos pelas respostas. Bom, para a próxima pergunta, nós temos o senhor Gabriel Simões, da Goldman Sachs. Senhor Gabriel, pode fazer a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, obrigado por pegar minhas perguntas. A primeira dela é sobre o cenário de custos, né? Então, a gente tem visto um cenário de inflação mais desafiador aqui, que entender como é que vocês estão vendo a dinâmica dos preços dos inputs aí para o ano de 2022, então se já existe uma perspectiva dos custos comunitários de acelerar, ou se a gente ainda deve ter um cenário de maior pressão nesse ano. E aí, então, nisso, queria entender como é que você vê o ambiente pensando em aumento de preço, né? Já que foi um movimento bem sucedido aí no segmento de madeiras, nesse quarto trimestre. Então, eu queria entender se vocês veem espaço ainda para aumento de preços numa magnitude próxima daquela que vocês esperam para aumento de custos nesse ano. A segunda pergunta é com relação ao projeto de dissolving de vocês. Tá? Então, com a gente chegando aí próximo do fim da construção aí da planta, queria entender se vocês precisam passar um pouco mais de detalhes sobre o andamento desse projeto e, assim, vocês comentaram que o cronograma de CAPEX deve ficar em linha com o esperado. Queria entender como é que vocês estão vendo, vocês estão esperando, na verdade, que vai ser o ramp-up da produção dessa planta e como vocês estão vendo a demanda aí no mercado de celulose insolúvel para 2022 e para os próximos anos. Obrigado, pessoal. Bom, Gabriel, obrigado pelas questões, pela sua participação aí. Com relação ao cenário de custos, é claro, todo mundo acompanhou que a gente fechou o quarto trimestre ainda num cenário de custos de inflação de insumos importante, né? O ano de 21, ele foi tão excepcional em termos de resultado, principalmente pela forte demanda e, claro, essa capacidade que a gente teve de trabalhar preços passando a inflação, mesmo que a inflação tenha vindo de forma tão acelerada, tão forte. Tá? A gente optou por uma estratégia de fechar o ano passado implementando aumentos de preços que eram necessários para garantir uma entrada nesse ano e garantir, digamos assim, que os custos que a gente ainda notava em crescimento aí ao final do quarto quarter fossem razoavelmente offsetados. Então, a gente optou por até alguma antecipação de ajustes que vocês acompanharam forte ao fim do primeiro ano. O que aconteceu, o que a gente está vendo, né, nós já operamos o mês de janeiro, nós executamos o mês de janeiro
com resultados dentro das nossas expectativas, até ligeiramente superiores, mas a gente teve um final de ano muito importante. A gente vai ter que saber separar o que é dessa coisa. A gente teve um fim de ano, é importante dizer isso para todos vocês, a última semana, digamos assim, do dia 20 de dezembro para frente, e principalmente a primeira quinzena de janeiro, onde a gente teve muitos efeitos junto à nossa produção de Covid e de síndrome gripal. A gente, felizmente, nós tivemos casos, como todo o Brasil, recordes no número de Covid, mas não tivemos um só colaborador internado, ou seja, todo o esquema de vacina, que é obrigatório aqui na Dexco, funcionou bem, mas isso não evita um absenteísmo. Nós tivemos um absenteísmo alto, tivemos dificuldades em algumas operações que são mais demandantes de mão de obra, como, por exemplo, louças e alguma coisa em investimentos cerâmicos. Então, a gente teve, digamos assim, uma entrada de 2022 bastante difícil na parte de produção e também afetou muito, né? Esse período foi mais sonolento, eu diria, esse período de 20 de dezembro a 15 de janeiro. Os mercados, tradicionalmente, são mercados em baixa nesse período, tá? A gente já previa isso, então eu estou falando, veio de acordo com a nossa previsão, mas vocês vão notar isso, porque, de fato, é um período com menos fluxo em lojas, as pessoas tiraram férias, ainda teve essa alta de pandemia que, sem dúvida, prejudicou todo mundo com o tema de absenteísmo, de falta de mão de obra. Foram milhares de horas e, consequentemente, de dias de trabalho perdido, né? Mas a gente conseguiu trabalhar bem, principalmente a segunda quinzena, e já estamos agora, no início de fevereiro, em ritmos normais de operação. Tá? Então, a gente espera, o que a gente sentiu de positivo foi que janeiro trouxe um cenário já de custos e um cenário, eu diria, um cenário de custos de insumos, né, de inflação de insumos abaixo do que a gente previa. Então, o que é positivo, ou seja, a gente já começa a notar em alguns setores a inflação cedendo, não há mais, digamos assim, pricing power por parte de fornecedores, as commodities começam a ter movimentos com viés de queda. Então, a gente espera que ao longo do primeiro TRI e segundo TRI desse ano, a gente tenha cenários de inflação convergindo para bases menores, tá? Essa também é a expectativa aí do Brasil, do Banco Central, enfim, dessas coisas, né? A gente ainda tem movimentos muito positivos, por exemplo, continua muito forte a demanda por crédito imobiliário, ok? Reportada pelos bancos. Eu sempre lembro disso, porque eu sabia que viriam muitas perguntas aqui, vai desacelerar, não vai desacelerar, tal. A gente tem que olhar na perspectiva mais à frente. Vocês sabem que nós somos ciclo tardio na indústria da construção e existe uma demanda ainda muito forte. Então, é muito difícil, a gente permanece positivo com relação ao ano de 2022, 23, 24, é muito difícil que esse período seja ruim para o setor, porque nós temos uma demanda de obras em andamento muito forte. Então, a gente deve continuar, a gente prevê operações, eu já falei no final do ano passado, que a gente prevê operações em 2022 nos patamares do ano passado, talvez até com alguma possibilidade de ganho. Realmente, a gente vai... O que vai acontecer, e a gente pode esperar isso, podemos ter alguma volatilidade, um mês melhor, outro mês pior, a gente está num ano muito atípico por conta desse cenário político difícil, mesmo o cenário econômico do país com algumas incertezas, né, importantes, até o cenário da pandemia. Então, volatilidade a gente pode esperar, mas a gente imagina que deve fazer um ano positivo, um ano bom, nesse sentido, né? Então, qualquer coisa que possa existir de alguma desaceleração no mês ou no outro, nada que a gente veja de momento que possa vir a comprometer o ano ou significar alguma retração
significativa, porque os mercados continuam fortes, tá? Eu falei, estamos operando bem em janeiro, temos carteiras de pedido bastante fortes, bastante sólidas, temos, no caso de madeira, como mencionado anteriormente, madeira tem um peso ainda relevante mesmo, né, na nossa balança, né, e temos um crescimento exponencial muito forte do processo de exportação com bons resultados. Então, eu acredito que a gente vai trabalhar bem essa questão de preço versus custo. Não temos assim uma visão de ajustes de preço agora de início, tá ok? E a gente o fará se a gente notar que a perspectiva de inflação saiu por alguma razão das nossas expectativas. Por enquanto, elas continuam abaixo, então estamos mantendo a estratégia da mesma forma. Sua pergunta sobre celulose solúvel, nós estamos aí partindo a planta agora em mês de março, né? Tudo indica que nós vamos partir conforme previsto. Esse é um projeto, eu diria que quase glorioso, né? Se fosse usar termos assim, porque ele é um projeto de 3 anos, né? Uma construção extremamente pesada, tem hoje aí entre 8 e 9 mil pessoas no site. Nós conseguimos fazer ao longo desse período uma gestão, pessoal dedicado, conseguiu fazer uma gestão de Covid fantástica. Para que vocês tenham uma ideia, eu acho que nesse momento a gente tem, sei lá, cerca de 100 pessoas de contaminação, um total de pessoas, realmente um trabalho muito bem feito que foi colocado. A gente conviveu com a inflação enorme de custos, de insumos, mas a gente espera fechar o projeto on time, on budget, lembrando que o budget desse projeto era em dólar e todo o financiamento dele também. Então, a gente está bastante positivo, o mercado de celulose solúvel continua bem, o dólar está forte, portanto, a gente tem uma perspectiva boa, tudo indica que a gente deve ter um ramp-up positivo, com condições de mercado bastante boas para fazer isso, né? E a gente vai ter um ramp-up aí, é claro, partindo em março, ao longo dos próximos 6 meses, a gente espera chegar na capacidade de produção aí no segundo semestre, né? Então, vai bem o projeto Celulose, nossa parceira no projeto, a Lenzing, também está otimista com as perspectivas. A Lenzing integrou, esse é um projeto integrado para ela, uma vez que ela ampliou a capacidade de produção de fios, né, de processamento da celulose solúvel, ela tem também projetos de expansão nesse sentido. Então, como é um projeto que ele tem 2 variáveis, essencialmente, o preço da celulose em bolsa e a variação de dólar, né? Então, uma vez que 100% da produção é vendida, a gente está bastante positivo e esperando agora. É um processo que não é simples, é uma fábrica bastante complexa, né? Mas tudo está indicando, a gente está com a agenda reservada para fazer a partida dessa fábrica dentro do mês de março, conforme o previsto. Perfeito, muito obrigado pela resposta. Agora, para a próxima pergunta, nós teremos a senhora Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Senhora Isabela, pode fazer a sua pergunta. Obrigada, bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco do que vocês estão esperando em termos de budget de CAPEX para 2022 especificamente. Acho que tem tido uma certa inflação de CAPEX, aí, de manutenção para diversas empresas. Aí eu queria ver como, para vocês, isso está no final, esses de manutenção, e também levando em consideração os projetos de expansão que vocês estão conduzindo. E aí a segunda pergunta em termos de ambiente competitivo aqui no Brasil, né? Com certeza a Dexco tem uma postura muito mais racional, né, usando a válvula de escape, entre aspas, né, de exportação, mas queria entender, né, como vocês têm percebido a competição, né, se por conta das pressões de custo, né, todos os players continuam com uma postura mais racional e também repassando preço, ou se
já tem sido percebida alguma mudança em termos de agressividade para ganho de market share ou alguma coisa nesse sentido? São mais duas perguntas. Obrigada. Bom, Isabela, obrigado. Cortou um pouquinho, não sei se eu entendi a primeira parte da sua pergunta, mas ela se refere a CAPEX e se a gente tem algum efeito de continuidade nos projetos, dado o cenário. É isso, né? Se foi isso... Perfeito. Então, respondendo a primeira pergunta de sua parte, os nossos projetos são projetos aprovados com um viés de médio e de longo prazo. A gente aprova esses projetos de expansão com muito cuidado. É uma dinâmica muito diferente do que nós já fizemos no passado. No passado, quando eu digo 10 anos atrás, alguma coisa assim, havia, principalmente em área madeira, muito CAPEX preventivo. O que eu chamo isso de CAPEX preventivo? Você atingia 90% da capacidade, então você colocava uma nova linha, tal, sem grandes análises assim. E hoje não. O processo de ampliação é muito, muito cuidadoso. Você viu que nós anunciamos um processo forte de investimentos nas áreas onde o nosso plano de demanda, de projeções de demanda e o nosso plano de ambições para margens, para esse tipo de coisa, como foi perguntado lá, foi mencionado na pergunta do Caio lá no início, ele é muito consistente. Então, a gente tem projetos da expansão em louças, em metais, em revestimentos cerâmicos. Nenhum desses projetos vai sofrer continuidade nesse momento, qualquer que seja o cenário. Porque mesmo que porque são projetos mirando o mais longo prazo. Alguns desses projetos, por exemplo, metais, parte deles já pode ser capturado alguma coisa lá para o final do ano, mas é mais efeito para o ano que vem. Todos os outros projetos de louça, de revestimento cerâmico só ficam prontos em 2023, e nós realmente há toda uma estratégia por trás. Então, se você fala assim, nós podemos contingenciar CAPEX, sempre se pode, uma vez que o CAPEX é grande, sempre pode contingenciar alguma coisa, mas eu não diria que é nada significativo, não vai impactar nenhum dos projetos anunciados. O que pode acontecer, digamos assim, alguma restrição ou algum processo, digamos assim, algum projeto de melhoria interna, algum projeto desse tipo. Mas eu diria que, eu falaria assim, não mais do que 10% talvez do CAPEX, ou talvez nem isso do ano, poderia ser restringido, porque os outros eles já estão com equipamentos comprados, já tem a fábrica de Botucatu, já está fazendo terraplanar, já foi contratada toda a construção civil, enfim, são projetos que miram mais à frente, a gente está muito convicto deles no que diz respeito a trazer margem. Nós não temos expansão de capacidade na divisão madeira, e sim expansão de agregação de valor, de revestimentos e de florestas lá no Nordeste para o futuro. Enfim, então, os nossos investimentos são pouco suscetíveis ao cenário do ano, tá? São investimentos que a gente lançou já contando com diversas projeções de cenário, em qualquer uma delas a gente está mantendo eles, tá? A outra parte da sua pergunta, Isabela, é sobre o ambiente competitivo. Eu imagino que você se refira essencialmente quase à madeira, né, que é muito típico. Você menciona até que a gente tem mais racionalidade, muitas vezes os concorrentes diferentes. Não, nós temos duas situações nesse momento bastante distintas dos momentos anteriores, tá? Então, você poderia dizer assim, olha, é correta a sua análise quando diz assim, olha, se eu tenho mais inflação, se eu tenho alguma perspectiva, pode ser que eu tenha alguma pressão por queda de preço, tal. Não estamos sentindo isso agora. Os nossos concorrentes, que a gente tem notado, que a gente acompanha também, estão exportando de forma bastante forte, porque é uma alavanca importante e com bons resultados agora. Então, isso é importante dizer, né? É um momento muito bom para exportar. E todos eles estão... esse é o primeiro ponto. Então, dizendo o seguinte, tem muita gente exportando bastante, não sentimos
um cenário de briga por mercado interno de forma alguma. Outra coisa importante é que todos estão muito pressionados pelos custos que cresceram muito também o ano passado. Então, todo mundo repassou preços pressionados por custo. Então, as commodities como resina, por exemplo, os componentes de resina, como ureia, melamina, eles subiram de forma significativa e passaram a representar um valor importante dentro do produto. E aquelas empresas, felizmente não é o caso da Dexco, mas aquelas empresas que demandam de compra de madeira no mercado estão verificando um aumento super relevante de custos na madeira comprada no mercado. Vocês viram recentemente, eu acho que ontem, publicação de balanço até da Klabin, que inclusive mencionou isso, aumentos de preço de mercado na madeira comprada, e isso vai afetar de forma importante nossos concorrentes. Então, a gente acredita que não há ambiente, não há movimento para concessões de preço, uma vez que existe essa pressão de custo. Então, eu estou mais positivo com relação ao ambiente concorrencial, eu vejo ele de forma mais racional, a gente não vê anúncios muito significativos de expansão, a não ser aqueles que já estavam encaminhados. Então, eu acredito que o mercado, o comportamento será mais racional, com driving por esses dois aspectos, a possibilidade de exportar de forma rentável e a possibilidade e a pressão de custos. Tá? Super claro, obrigada. Só um follow-up rápido, agora não sei se vocês têm um número ou pelo menos um range de CAPEX para 2022 que vocês possam compartilhar. Olha, nós temos o CAPEX de 2022, eu creio que o Francisco depois pode olhar e ver com a Natasha, não sei quais desses números podem ser compartilhados, mas ele pode ser, se puder, nenhum problema, vocês examinam aí qual o nível que a gente pode dar dessas informações, tá? Eu tenho aqui dois policiais, aqui o Francisco e a Natasha, uma polícia feminina e outra masculina, para que eu não dê informações que de mercado, não guide, nada disso. Então, eles vão verificar se isso for um número que possa ser divulgado, a gente o fará. Ok, Isabela? Obrigado. Muito obrigada. Para uma próxima pergunta, nós temos o senhor Rafael Barcelos, do Santander. Senhor Rafael, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. Minha primeira pergunta sobre painéis de madeira, vocês comentaram bastante, né, sobre demanda. Eu queria explorar um pouco mais, né, o balanço aí de oferta e demanda, mais pelo lado da oferta. Né? Existe uma planta grande de painéis que estava para entrar, né, planejada para entrar no mercado no fim do ano passado. Então, eu queria saber como que vocês têm informação de como está esse ramp-up e também como que isso tem ou pode afetar o mercado de painéis de madeira. Como é que vocês veem esse balanço aí de oferta e demanda para o ano de 2022? Né? E até nessa pergunta, né, na parte das exportações, hoje, qual que é o limite, né, de exportação que você acha que a empresa pode ter, né, tendo visto aí talvez limitações tanto mercadológicas, né, como mesmo de produto, enfim, seria interessante entender. Aí a segunda pergunta sobre a alocação de capital. Só para pegar um follow-up, se a empresa tem estudado mais oportunidades de M&A, e se sim, né, em qual business aí seria, ou qual seria aí o principal foco da empresa nesse momento? Obrigado. Bom, Rafael, voltando ao tema de madeira, a capacidade entrante que está programado para entrar é da fábrica da Bernec, né? Ela não entrou no ano passado, eu acredito que ela está programada para fazer partida aí ao longo do primeiro tri, se eu não me engano. O Raul me corrija aí se tiver alguma informação mais atualizada, mas é uma produção de MDF
e a gente vê o mercado de revendas e o mercado de varejo, onde o MDF claramente se destina, absolutamente tomado do que eu digo assim, nós temos uma demanda bastante forte, tá? Então, a gente não acredita que essa entrada de capacidade, ela já era prevista, é um projeto que vem sendo construído nos últimos 2 anos, e eu creio que ela estará absorvida, existe um ramp-up sem maiores turbulências, tá ok? Onde existe mais desafios, que é o mercado, particularmente de MDP, não existe novas capacidades e existe, como eu mencionei, hoje se exporta essencialmente MDP. Poderia se exportar MDF, mas existe uma demanda forte aqui dentro, nós temos demanda contratada de um bom período, acordos de fornecimento, então eu acredito que essa fábrica vai ter condição de entrar sem maiores prejuízos, tá? E no caso, não existe nenhum metro cúbico adicional de oferta de MDP, que seria um pouco mais inconveniente nesse momento, mas a gente, como eu digo, também existe o viés da exportação. A exportação, a palavra que o Raul usou é correta. Quando a gente compara com o mercado interno, se a gente for atender a demanda de exportação, eu poderia virar tudo para exportação. É uma demanda importante, tá? Porque a gente tem que voltar na origem do tema, que eu acho isso aí é uma sugestão para vocês analistas, ou quem pretende acompanhar e conhecer esse mercado de madeira um pouco mais a fundo, que vocês vão na origem da questão. Existe uma falta de madeira mundial, tá? Uma falta da matéria-prima, da floresta, uma quebra importante, então existe falta de madeira na Ásia, falta de madeira na Europa, existe madeira nos Estados Unidos, mas um mercado ainda muito importador também. Mas não que exista falta, lá tem madeira, mas esse direcionamento ainda o mercado ainda é muito importador, se direciona essa madeira fortemente para outros produtos, como um produto cerrado. Então, esse desbalanço de floresta no mundo prejudica toda a cadeia que depende dela. Por exemplo, celulose, painéis, esse tipo de coisa. Então, devido a isso, a demanda por exportação tem patamares muito fortes e continua muito forte o mercado de móveis na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Então, a demanda, quando a gente compara os números absolutos, eu poderia, como o Raul falou, por exemplo, a gente tradicionalmente exportava aí, sei lá, 20, 25 mil metros mês, alguma coisa nesta ordem de painéis, e em janeiro, por exemplo, exportamos, acho que quase 50 mil metros. Tá? E a gente poderia falar o seguinte, tem mercado para exportar o resto? Tem sim, tem demanda forte, hoje a gente está administrando esse mercado, porque infelizmente, né, existe essa crise ainda de fretes, começam a dar os primeiros sinais de arrefecimento, ou seja, começa a cair algumas estatísticas sobre o custo de contêiner, como o Raul falou, existe uma rota para a China que já está com preços mais competitivos, enfim, tem muito espaço na exportação, é meio difícil de fazer a demanda falar assim, eu poderia exportar 10% mais, não, eu poderia dobrar a minha exportação, se fosse o caso, existe essa possibilidade ainda, então ele é bastante elástico nesse momento, e eu vejo isto como um movimento também de longo prazo, tá? Não existe solução para essa falta de produção por falta de madeira e aumento de preços de madeira na Europa e na Ásia, não existe solução para isso a curto prazo. Isso é uma coisa que pode ser equilibrada mais de 10 anos à frente. Então, eu acredito que durante um bom tempo, exportação vai ser um canal legítimo, principalmente se a gente assistir como a gente espera, né? Porque hoje o mercado de fretes está
Isso não é um problema de inflação, um problema de fretes, né? Quem acompanha isso é um problema de especulação mesmo, de aproveitamento de momento. Então, em algum momento, essas coisas vão se ajustar, vão ceder. Então, eu acho que aí pode gerar mais competitividade. A maioria das empresas de painéis no Brasil estão exportando de forma importante. Obrigado. A segunda pergunta. Desculpa, Rafael, desculpa. A sua segunda pergunta era sobre a alocação de capital, né? Você sempre quer perguntar se a gente vai comprar alguma coisa, se vai fazer um negócio nesse sentido. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente teve um ano de 2021 extremamente forte no sentido de projetos estratégicos, o desenvolvimento da DX Ventures, que culminou aí já com a aquisição de participações em 3 companhias, né, na NOA, na Urbem, na Brasil ao Cubo. A gente está muito feliz com as investidas que fizemos nessa primeira tranche, vamos dizer assim. A gente teve também a aquisição da participação na ABC, estamos muito animados aí com projetos que a gente possa desenvolver conjuntamente, com a experiência logística fantástica que a ABC proporciona. A gente acha que pode ter bastante sinergia, que vamos aprender muito como melhor atender nossos clientes com esses projetos, né? E acabou culminando agora, né, recentemente, com a aquisição da Castelatto, também uma empresa pequena de nicho, mas de resultados muito bons e perspectivas melhores ainda, abrindo esse outro portfólio de concreto arquitetônico. Então, eu diria o seguinte, o ano de 2022, nós não temos nenhum projeto relevante de M&A em curso, tá, em que a gente esteja analisando. O ano de 2022 deve ser um ano muito focado nas entregas desses projetos. A gente tem, ontem eu estava fazendo um balanço para o Conselho, 52 projetos, se eu não me engano, o número é esse, em andamento ao mesmo tempo. Okay? Então, são projetos, desde projetos de melhoria, desengagalamentos e coisas e tal. Então, a gente está com um caminhão bem cheio, deve ser um ano de mais foco nisso, e a gente vai voltar os olhos. É claro que vocês sabem que a gente está construindo cenários a partir desse movimento, é muito concentrado no tema de DECA, de revestimentos cerâmicos, de tudo isso, mas a gente tem projetos já muito importantes, orgânicos, que deve ser o principal disso. A gente só deve ter algum movimento de M&A relevante se a gente tiver, e não tem na mesa nesse momento, uma oportunidade ou absolutamente estratégica ou uma situação que o investimento seja altamente compensador por um tempo de preço, aquelas coisas que de vez em quando ocorrem. Mas não é nossa expectativa. A expectativa é que seja um ano mais dedicado à execução dos projetos que já estão anunciados, a integração da Castelatto, enfim, a continuidade de captura de sinergias e por aí vai. Ok? Claro, obrigado. Obrigado, Rafael. Senhoras e senhores, existem algumas perguntas que chegaram via chat, mas devido ao tempo, nós vamos retornar a palavra, então, ao senhor Antônio Joaquim para as considerações finais. Senhor Antônio, por favor. Bom, obrigado, pessoal. Tenho certeza todos que mandaram questões via o chat, que elas serão respondidas, tá? Então, o pessoal vai entrar em contato com a resposta para isso. E se tiver questões de interesse, eles podem manter essas respostas aí disponíveis para aqueles que participaram, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês, reitero para vocês que nós permanecemos positivos com relação à visão do ano, tem muita lição de casa sendo feita aqui, temos muito trabalho ainda em custo, produtividade, temos um trabalho enorme em DECA e revestimentos cerâmicos sendo conduzidos, um novo plano trienal, né, um novo plano aí mais à frente do ISO, construído aí recentemente. Temos projetos bem interessantes, estamos muito felizes com o desempenho
da área madeira e as possibilidades dela. Enfim, estamos bastante animados, tá? Claro que a gente não é alheio à situação do país, a um ano eleitoral, a tudo isso, como eu mencionei, mas a gente permanece positivo e tendo certeza que a gente vai poder, ao longo de 2022, continuar entregando bons resultados para os nossos investidores, ok? Obrigado, pessoal, pela participação, e aqui a gente fica à disposição de vocês. A audioconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.